Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e hoje nós vamos estudar o texto chamado Tenda do Encontro. Esse texto foi escrito pela irmã Rosilene Rodrigues para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como eu não escrevi o texto, apesar de ter gostado muito desse texto, achei que foi bem inspirado, bem legal mesmo, mas não foi eu que escrevi. Então o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vamos começar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe para que possamos compreender a sua palavra. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos conversar contigo. Te agradecemos pelo privilégio de podermos manusear a nossa Bíblia, temos a liberdade religiosa, que nós possamos valorizar isso, valorizar tudo que o Senhor nos dá e valorizar a sua presença na nossa vida. Perdoa-nos e ajuda-nos a compreender tudo que o Senhor tem para nos mostrar. É o que te pedimos em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto hoje está em Êxodo, capítulo 33, nós vamos ler apenas 3 versículos, tá bom? Então, o primeiro deles é o 7, que diz assim: Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda fora do acampamento. Depois do versículo 11, que diz assim: ali, aonde? Na tenda da reunião, na tenda do encontro, né? O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. E por último, o versículo 18, que diz assim, ó: Moisés disse: Então, falando para Deus, né? Peço que me mostres tua presença gloriosa. Bem, o texto chama-se Tenda do Encontro, o versículo-chave é o 7, que diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Bem, irmãos, esse texto aí vai afirmar que Moisés, como líder, o chefão lá daquela turma, ele entendia que o povo cometia coisas erradas, assim como ele fazia coisas erradas, cometia pecados. Então ele achou por bem que um lugar bacana para consultar a Deus seria fora daquele lugar. E o que ele fez? Ele montou uma tenda fora então do acampamento. Ele arma essa tenda. E por que ele arma essa tenda? O que essa tenda pode nos ensinar? Essa tenda do encontro, a tenda da reunião. Bom, a primeira coisa que a gente aprende com Moisés é o seguinte: que ele faz aquela tenda do lado de fora porque ele tem um objetivo. E qual que é o objetivo dele? É se encontrar com o Senhor. Que naquela época o Espírito Santo não tinha vindo, não era como hoje que o véu está rasgado e a gente tem livre acesso a Deus. A gente não precisa pedir para nenhum homem, nenhuma pessoa, ninguém conversar com Deus por nós. Nós temos acesso direto a Deus. Mas naquela época não. Então, Moisés, desejando encontrar com o Senhor, o que ele fez? Ele armou essa tenda lá fora do acampamento. E a pergunta que não quer calar é: e você? Você tem desejado estar na presença de Deus? Você tem tido encontros com Deus? Porque às vezes, irmãos, a gente tem um dia tão atarefado, tão cheio de coisas, e eu faço aqui a minha culpa. Muitas vezes eu não faço meu devocional como deveria fazer, exceto este aqui que eu faço junto com os irmãos. Mas eu tenho um outro devocional que eu gosto de fazer, mas às vezes eu tô atrasada,
às vezes tô com pressa e acabo não fazendo as coisas como deveriam fazer. Muitas vezes isso acontece. E muito pode acontecer com todos nós, né? Então a pergunta que não quer calar é assim: você tem desejado a presença de Deus? Você tem desejado, bom, agora eu vou parar, pegar a minha Bíblia, agora eu vou aprender com o Senhor, eu vou me encontrar com Ele. Nada pode me tirar desse momento. Isso é fundamental, isso é importante, né? Se a gente não tem sido assim, não tem feito assim, nós temos que ser mais diligentes, mais dedicados a esse encontro nosso com o Senhor. Outra coisa que essa tenda nos mostra é que quando Moisés fez essa tenda lá naquele lugar, ele mostrou para todo mundo no arraial o que ele estava fazendo, o encontro dele com o Senhor. Então isso acabou sendo um testemunho e fazendo com que as pessoas sentissem também o desejo de se encontrar com o Senhor. Então nós temos também, como Moisés fez, testemunhar as maravilhas que Deus tem feito com a gente, para nós, os nossos encontros com Deus. Para quê? Para que a gente possa também despertar no outro o desejo de o outro adorar. Falar, nossa, o irmão lá aplica um tempo para adorar o Senhor, fala sobre as maravilhas que o Senhor tem feito. Poxa, eu quero fazer igual. Que legal, que exemplo bacana. Então isso é importante, despertar no outro o desejo da adoração. Outra coisa que a tenda do encontro nos ensina, que ali é um lugar de diálogo, né? Quando Moisés resolve fazer a tenda, quando ele deseja se encontrar com Deus, quando ele deseja testemunhar para toda a real que ele está conversando com Deus, ele entende que aquele é um lugar, não é só de escutar, não é só de falar, mas também é um lugar de escutar. Ele fala com Deus e ele escuta Deus. É isso que nós temos que fazer. Eu, principalmente, senhor, tenho que tomar muito cuidado. Se deixar, eu falo, e daí não me permito ouvir, né? Então, é importante que nós tenhamos serenidade, paz, sossego, para falar com o Senhor e ouvir o que Ele tem para nos dizer. Porque muitas vezes a gente não quer ouvir a voz de Deus, né? Por quê? Quando a gente ouve o que Deus tem para nos falar, quando a palavra diz lá, ó, essa palavra que é para você, você tem que obedecer. Não dá para se fazer de louco. Ah, não é comigo. Não. Você pegou a Bíblia, você orou, você leu aquilo e aquilo foi direto no seu coração. É para você, irmão. Não dá para se fazer de louco. Então a gente tem que falar com Deus e ouvir também. Mas para isso nós precisamos ter um encontro daqueles que a gente aplica tempo nele. E outra coisa que é importante que a tenda do encontro nos mostra, que a tenda era fora do arraial. Certamente, o que ele pensou? Nossa, lá no arraial as pessoas pecam, fazem um monte de coisa errada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o lugar de encontro fora, vou me reunir com Deus fora desse ambiente, né? Para que eu possa encontrar com Deus, para que eu possa ir na sua presença, mas saindo do lugar do pecado. Isso é um grande exemplo para nós, é uma metáfora muito importante, né? Por quê? Porque Deus, ele não habita no meio do pecado. Então nós temos que sair do lugar do pecado, nos arrependermos, sairmos, para que possamos ter um encontro genuíno com Deus. Bem, Moisés, ele buscava Deus o tempo todo. Para ele nunca tinha fim isso, né? Ele buscava Deus o tempo todo. Ele sempre desejava mais e mais e mais de Deus. E aí o que ele fez no versículo 18? Olha, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre a sua glória. Foi o que ele pediu. E Deus respondeu o que para ele? Que ele teria mais dele por meio das suas ações na história. Mas Deus falou, eu não posso revelar totalmente a minha glória para você, totalmente a essência para você, porque você não vai sobreviver. Então o que nós temos que entender é o quê? Que a gente é carne, a gente não pode ver completamente
a glória de Deus, não ainda. Mas um dia, e eu creio que não deve estar longe, nós vamos ver Deus face a face, conversar com Ele face a face. Mas enquanto esse dia não chega, irmão, enquanto esse dia não chega, irmã, vamos fazer uma aliança com o Senhor. Vamos desejar mais e mais dele, que a gente possa expor a Deus o nosso desejo de encontrá-lo, que a gente possa testemunhar das coisas que ele tem feito para nós, que a gente possa entender que esse encontro com Deus é um encontro para o diálogo, não é o solilóquio, como diz, como fazia Agostinho, né? Ele ficava falando sozinho, não. A gente fala, Deus responde. E é um lugar onde a gente tem que sair do pecado para estar na presença do Senhor, buscando a santificação. Amém? Então façamos essa aliança com o Senhor, que nós possamos desejar mais e mais dele. O nosso manancial termina assim, ó, que desejemos menos de nós mesmos e mais de Deus. Este manancial de hoje, essa mensagem de hoje, falou muito ao meu coração. Isso falou demais, especialmente para mim, tá bom? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço diário fraternal, abraço de ursa, lembrando que tanta coisa cabe num abraço, ó, parece um laço. Irmãos, vamos lembrar também que o ano está acabando e a gente se comprometeu a colocar na cabeça que aqueles que esperam no Senhor, como está lá em Isaías 40:31, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, terão maior prazer em ir à tenda da reunião, à tenda do encontro com o Senhor. Amém? Eu termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.